Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente querem saber um pouco mais sobre o PSA que continua subindo após a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, que é a prostatectomia. Se você conhece alguém ou mesmo passou por uma cirurgia de próstata e o seu PSA não baixou ou ele continua subindo depois de ter controlado por alguns anos. E aí você quer saber o que pode ter acontecido, né? Onde esses focos de doença estão localizados, se você tem ou não, se você ainda tem ou não câncer de próstata. E eu vou compartilhar com vocês o histórico de um paciente que atendi, tive a oportunidade de atender hoje, para uma segunda opinião, um paciente que foi operado em uma outra cidade fora aqui de São Paulo. E a intenção é usar esse caso de forma ilustrativa para responder a dúvida de muitas pessoas que também têm sobre o mesmo assunto. Bom, então o tema da nossa apresentação aqui breve vai ser câncer de próstata, meu PSA continua subindo após a cirurgia, o que fazer e como tratar. E a intenção é que você chegue preparado na consulta com seu médico, sabendo o que perguntar nessa consulta. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, eu sou urologista especializado no tratamento do câncer, próstata, rim, bexiga e, portanto, um cirurgião. Trabalho e atuo aqui em São Paulo e sou diretor da minha clínica, a Clínica Uroonco. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar aqui o nosso site www.clinicauroonco.com.br. Bom, vou aqui a alguns agradecimentos, né? Primeiro agradecer aqui ao Roberto, que comentou no nosso vídeo do Congresso Americano do ano passado. Parabéns para vocês, jovens doutores, e mostrando competência e se dedicando na profissão que escolheram. Sucesso para vocês. Pena que não atendem pelo nosso querido e demorado SUS. Olha, Roberto, primeiro muito obrigado aí pela audiência, pelas palavras. E infelizmente nós não atendemos mesmo pelo SUS, mas esse é um dos motivos também de que a nossa equipe dedica esse tempo aqui do nosso atendimento para levar essa informação para uma quantidade maior de pessoas que eventualmente não podem ter acesso a uma consulta médica com um especialista de forma particular. Então é a nossa forma de devolver para a sociedade uma informação de qualidade e um serviço público. Se você quiser pular direto para o ponto desse vídeo que lhe interessa, você pode acessar aqui embaixo na descrição. Então você simplesmente clica no momento da pergunta que lhe interessa e aí você não precisa assistir o vídeo inteiro. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Bom, sem mais recados, vamos direto ao assunto do vídeo. Bom, esse é um paciente que me procurou. Hoje ele tem 61 anos, é um paciente jovem, rígido, sem comorbidades, que descobriu o câncer de próstata no final do ano passado, de 2023. E ele vem para uma segunda opinião, foi operado por um outro cirurgião, na cidade, em Campinas, e ele quer saber o que fazer numa situação em que o PSA dele continua subindo após a cirurgia de prostatectomia com robótica. O PSA dele antes da cirurgia era um PSA não tão alto, PSA de 7, ele tinha uma próstata de tamanho moderado e uma área suspeita PIRADS 3 na ressonância. Ele fez a biópsia em agosto do ano passado, que veio um Gleason 7, uma agressividade intermediária, e o que chamava a atenção é que metade dos fragmentos da biópsia mostravam o câncer de próstata, de agressividade 4+3, um Gleason 7, com com característica desfavorável. O que significa isso? Toda vez que eu tenho na frente do Gleason 7, o número 4, significa que predomina um padrão um pouco mais agressivo, portanto ele tem mais risco de disseminação para outros órgãos. E o que chama a atenção é que a metade dos fragmentos da biópsia mostravam doença, mostrando que no fim das contas a doença não estava lá há pouco tempo. Bom, ele foi operado por esse outro colega urologista no dia 4/9/2023, uma prostatectomia robótica em Campinas, e o resultado da análise da próstata que foi removida confirmou o achado da biópsia. Portanto, era um Gleason 7, achado de agressividade intermediária. O tumor comprometia 20% da próstata dele. Até 10% é considerado um pequeno volume. De 10% até 25%, volume intermediário. E acima de 25% da próstata já é um volume importante. Quanto maior é o volume do tumor, obviamente, existem mais células e existe mais chance de metástases, mais chances de comprometimento para fora do órgão. A boa notícia é que as margens foram livres, ou seja, o cirurgião conseguiu remover a próstata com uma margem de segurança do que era possível, né? Então ele não rompeu a cápsula da próstata, ele conseguiu retirar completamente o órgão. E não havia sinais de ruptura da cápsula do tumor, rompendo a cápsula da próstata, o que também é bom para o paciente.
Bom, foram retirados 4 gânglios, 2 gânglios de cada lado da próstata. Essa informação é muito importante, porque normalmente quando nós estamos diante de um paciente com câncer de próstata, nós retiramos também esses gânglios. Esse termo técnico é chamado de linfadenectomia, ou seja, um esvaziamento dos gânglios que ficam ao redor de todos os órgãos, conhecidos popularmente como ínguas. Essas ínguas podem ser internas ou podem ser mais superficiais. No caso da próstata, existem 3 áreas que têm esses gânglios. Linfonodos, gânglios, ínguas, todos são termos que se referem à mesma coisa. Eles são uma espécie de filtro que impedem com que as bactérias, os tumores, todo agressor caia na nossa circulação sanguínea. Eles são verdadeiros filtros do nosso corpo. E existem 3 áreas ao redor da próstata. Normalmente, nós tiramos uma área de cada lado da próstata, mas em algumas situações pode ser necessário retirarmos 3 ou até 4 áreas. Nesse caso, ele foi removido desse paciente apenas uma área de cada lado e nenhuma dessas áreas estavam comprometidas com o câncer fora da próstata. Ele teve uma boa evolução no pós-operatório, conseguiu controlar a urina, não está mais usando fraldas e ele já tem uma ereção grau 3, né? De 1 a 5 ele já consegue ter uma ereção nível 3 alguns meses depois da cirurgia, usando o Tadalafil, que é uma medicação que ajuda a estimular a ereção. Só que no pós-operatório imediato, ali 1 mês, 2 meses depois da cirurgia, o PSA dele não atingiu aquele valor que nós queremos, que é ficar abaixo de 0,20. Né? Percebam, o PSA dele ficou 1,5. Né? Então é um PSA que se manteve alto, ele era 7 e ele deveria cair para menos que 0,2, mas ele se manteve ali, 1,05. Bom, a primeira coisa que o médico vai fazer é ter calma, orientar o paciente que isso pode acontecer e repetir o PSA, porque pode se tratar, de um erro laboratorial, ou 2, pode ser que aquele paciente ainda não tenha tido tempo do PSA cair após a cirurgia, que é o esperado. Mas no mês 11 do ano passado ele repetiu o PSA e esse valor novamente ficou acima de 0,2, portanto 1,3, preocupante, luz amarela, e o cirurgião levantou a possibilidade de uma persistência de doença. Isso nós chamamos aí de uma persistência de doença pós-cirurgia. O que fazer numa situação como essa? Foi feito um exame que eu vou mostrar para vocês, que é um PET scan, que é uma espécie de tomografia com cintilografia feitos ao mesmo tempo e tem a capacidade de identificar quais são os focos de doença no organismo do paciente. Bom, antecedente médico desse paciente, ele não tem nenhuma comorbidade e só foi submetido no passado, há muitos anos atrás, a uma cirurgia de apêndice e algumas cirurgias ortopédicas no joelho. Não tem histórico familiar de câncer de próstata, nem de outro tipo de câncer, e o exame físico dele é um exame físico muito bom, paciente forte, rígido, 88 quilos, 1,78 m, um abdômen flácido e as cicatrizes muito em ordem, o que é esperado para esse tipo de cirurgia. Bom, aqui para compartilhar com vocês, olha, esse aqui foi o resultado da biópsia que ele fez antes da cirurgia. Então, aqui que chama a atenção que foram retirados 12 fragmentos e metade dos fragmentos tinham câncer de próstata Gleason 7. Essa informação é muito importante, toda vez que você pegar a sua biópsia de próstata, você tem que perguntar para o seu médico, doutor, qual é a porcentagem de fragmentos com câncer que vieram na minha biópsia? Por quê? Quanto maior a porcentagem, maior a chance do câncer também ser grande na sua próstata. Maior a chance do câncer romper a cápsula da próstata. Maior a chance do câncer se alojar nos gânglios e ter uma metástase. Então, é muito importante que o seu cirurgião ele alerte isso antes da cirurgia para que ele faça o plano de tratamento, para que ele tome a decisão de retirar os gânglios e, uma vez tomada a decisão de retirar os gânglios, ele decida quantas áreas de gânglios vão ser removidas. E para isso existem ferramentas que ajudam nós, cirurgiões, a fazer o cálculo de risco, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Bom, se você quer entender um pouco mais sobre biópsia, recomendo você assistir esse meu vídeo. Falei sobre biópsia, recuperação, preparo e recuperação. É um vídeo que está bem didático e tem esse outro risco que fala sobre as complicações de uma biópsia também. Você pode escanear esse código de barras e acessar no nosso canal aqui do YouTube. Tá? Então, aquele primeiro vídeo, preparação e recuperação, e aqui o que pode acontecer, quais são os riscos de uma biópsia de próstata. Mas vamos adiante. Bom, então, o nosso paciente aqui foi operado,
correu tudo bem, ele ficou 24 horas internado, foi para casa, 7 dias depois tirou a sonda e aí recebemos o resultado da análise da próstata. Então a próstata dele pesou 51 gramas, tá? O tumor ele comprometia aproximadamente 20% do volume da próstata, como eu já havia falado para vocês, e nenhum dos gânglios, foram retirados 4 gânglios, mas nenhum desses gânglios analisados mostravam doença. Margens cirúrgicas livres e não havia infiltração da cápsula da próstata e nem da vesícula seminal. Bom, no primeiro momento é uma boa notícia essa análise do laudo, né? Se você vai no seu médico, ele fala para você que tirou tudo, que não tinha nenhum gânglio comprometido, que as margens estavam livres, nossa, foi um resultado animador, um resultado muito bom, né, para uma cirurgia como essa. Agora, o que não aconteceu foi a diminuição do PSA para o valor que a gente esperava. E aqui eu vou falar para vocês o que eu vou fazer, o que eu faria. Bom, esse aqui é um outro vídeo, caso você tenha curiosidade de saber como é a sala de uma cirurgia robótica. Então aqui a gente publicou também no YouTube um vídeo da nossa equipe mostrando como é a dinâmica de tratamento, né, como é que é feita uma cirurgia. Então caso você tenha aí curiosidade de saber um pouco mais sobre cirurgia robótica, basta acessar esse link aqui pelo código de barras. Bom, o momento do tratamento desse nosso paciente PSA dele continua subindo mesmo após a cirurgia. E agora o que fazer? Bom, esse é o resultado do exame do PET scan. Então o que você está vendo aqui? Na verdade você está vendo um exame em cima do outro. As áreas cinzas desse exame são uma tomografia e as áreas coloridas são a cintilografia. E por isso nós chamamos isso de PET scan, PET tomografia. É uma fusão de imagem. Essas áreas mais vermelhas são as áreas onde o contraste ele é capturado. E existem as áreas de distribuição normal, por exemplo, o fígado e o rim. E a própria bexiga, esse pontinho aqui. Porém, percebam que aqui do lado direito do paciente, na bacia, perto de onde era a próstata, existe uma captação aqui vermelha, bem intensa, que não era para aparecer aí. Então, esse aqui é o achado anormal. É nessa área que existem células do câncer de próstata que estão ativas e que não foram identificadas no momento da cirurgia. Você está vendo aqui essa área grande, esse nódulo, mas não se engane. Não significa que esse nódulo tem o tamanho que você vê na imagem. Isso simplesmente é a intensidade da captação do contraste. Isso é traduzido em pixels, né? E o computador fala para a gente qual é a intensidade, como se fosse um mapa de temperatura. Como que a gente pode saber quantas cadeias de gânglios eu tenho que tirar antes da cirurgia? Então, o que eu faço para os meus pacientes? Então, toda vez que o paciente vem no meu consultório, eu vou usar essa ferramenta de um hospital norte-americano, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, um hospital em Nova York, que é um grande centro de referência de tratamento do câncer de próstata no mundo. Esse é o código de barras, caso você quiser simular os seus próprios números. E aqui eu coloquei uma simulação dos dados desse paciente que me procurou. Então, coloquei que ele não recebeu tratamento de bloqueio de testosterona antes da cirurgia, que ele não fez radioterapia antes da cirurgia, idade 61 anos, PSA 7, o Gleason, o padrão primário 4 mais 3, total 7. Aqui T1C significa que ele não tinha nódulo na próstata detectável e 6 fragmentos com câncer, 6 fragmentos sem câncer, no total 50% de comprometimento. E aí quando nós pedimos para a ferramenta calcular, ela vai jogar esse quadro aqui na lateral e vai dar algumas informações. Primeiro, esse paciente tem 92% de chance de estar curado, ou seja, de não ter células do câncer de próstata ativas no corpo dele no intervalo de 15 anos. Então, você pode ler de outra forma. Ele tem 8% de chance da doença retornar em 15 anos. Mas o que mais chama a atenção ele tem 53% de chance de nós encontrarmos focos de doença fora da próstata, ou seja, ruptura da cápsula. Isso aqui é antes da cirurgia, tá? Então imagina que ele não foi operado ainda e eu quero decidir que tipo de cirurgia eu vou fazer. Então eu vou usar essa ferramenta. E a ferramenta me fala que esse paciente tem 12% de chance de comprometimento dos gânglios fora da próstata. Então o que eu faço com essa informação? Para esse paciente, eu vou propor uma retirada dos gânglios ampliada, que é o que nós chamamos de linfadenectomia estendida. Então, ao invés de eu tirar uma área, eu vou tirar 3 áreas de cada lado. Para quê? Para que eu consiga analisar
essas áreas com maior precisão, para que eu consiga remover uma maior quantidade de tecidos. Isso faz com que diminui a chance do paciente precisar de uma nova intervenção no futuro e diminui a chance desse paciente precisar ser submetido a uma radioterapia após a cirurgia. Então, esse é o ganho. Né? Qual é o outro lado da moeda? Você imagina, Bruno, então por que você não faz para todo mundo essa cirurgia extensa? Por quê? Como a cirurgia é mais extensa, ela também tem mais riscos. Então o paciente tem mais risco de ter trombose, ele tem mais risco de acumular líquido no abdômen, ele tem mais risco de ter inchaço nas pernas. Então não é uma cirurgia que a gente simplesmente vai lá e oferece para todo mundo. Então é preciso ter critério para escolher quem são os pacientes que são os melhores candidatos para essa abordagem. Portanto, nesse caso, numa abordagem aqui retrospectiva, não estaria errado fazer uma retirada estendida dos gânglios. Tá? Bom, o que eu conversei então aqui do ponto de vista prático, né? O que eu expliquei para ele? Dei para ele basicamente duas opções. Falei para ele que a intenção inicial é retirar esses gânglios, tá? Percebam aqui esses gânglios aqui. Eu vou pegar uma outra foto que está mais simples. Então, aqui a próstata, que já foi retirada, está aqui a bexiga, aqui o esfíncter. E percebam que ao redor dos nossos órgãos nós temos, claro, vasos sanguíneos, que são as artérias em vermelho, as veias, que estão aqui representadas em azul, e em verde os gânglios linfáticos, que são essas bolinhas, tá vendo? Vocês veem várias bolinhas. E uma dessas bolinhas, em particular essa bolinha aqui, ó, do lado direito dele, vocês vão ver a imagem, eu já mostrei para vocês, né? Tem um nódulo suspeito para câncer de próstata ali. O que eu vou fazer? Eu vou retirar, propus para ele como opção inicial a retirada desses gânglios dos dois lados, não somente da área que foi vista pelo PET, porque podem existir outras áreas que não foram detectadas pelo exame de PET scan. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que há de estudos científicos nesse cenário, eu convido você a acessar esse artigo científico publicado em 2021, que é uma revisão sistemática de aproximadamente 27 estudos científicos mostrando que os pacientes que são submetidos a essa retirada dos gânglios, eles têm uma boa resposta. E a gente sabe que metade deles, 50% deles, tem o seu PSA controlado em até 5 anos após a cirurgia. Então vejam aqui esse gráfico. Ó. Então esse aqui é um gráfico dos pacientes que foram submetidos à cirurgia para retirada dos gânglios, tá? E boa parte deles fica com o PSA controlado, olha, 50% deles ainda está com o PSA controlado depois de 12 meses. Então, como você tem que interpretar esses números? Que a gente sabe que metade dos pacientes vai ter um aumento do PSA no futuro, mas a outra metade dos pacientes vai ficar com o PSA controlado, portanto curados. Então, essa cirurgia de resgate ela é uma boa alternativa para evitar uma radioterapia, né, e evitar tratamentos adicionais, uma vez que todos os tecidos doentes foram removidos do corpo do paciente. É uma garantia de cura total? Não. Existem riscos. E quais são os riscos? Riscos de, mesmo fazendo a retirada desses gânglios, você ainda precisar fazer uma radioterapia no futuro. Tá? Esse aqui é um estudo de um pesquisador italiano, que é o Dr. Alberto Briganti, é uma das referências mundiais nesse tipo de cirurgia. E aqui ele faz um compilado mostrando que, em média, esses pacientes eles têm aqui 56% a 60% de taxa de resposta bioquímica. Né? E, em geral, eles têm uma sobrevida muito alta, aí, pelo menos em 8 anos, com números que giram em torno de 80%. Né? E algumas séries falam até em números maiores, próximos de 90%. Mostrando que o segredo para uma cirurgia de resgate, para a retirada dos gânglios, é a seleção dos pacientes. E o que o Dr. Alberto Briganti nos ensina é o seguinte, que aqueles pacientes que tinham um PSA antes da cirurgia, menor que 10, aqueles pacientes que tinham um Gleason até Gleason 7, ou seja, eles não podiam ter Gleason 8, 9 ou 10. Aqueles pacientes que tinham a margem cirúrgica negativa ou aqueles que também tinham até 2 gânglios comprometidos eram os melhores candidatos para fazer uma cirurgia de resgate para retirada desses gânglios doentes. Os outros que não se enquadram nesses critérios que eu acabei de falar provavelmente não devem ser submetidos a uma cirurgia de resgate, e sim devem ser encaminhados para a radioterapia. Por quê? Porque esse outro subgrupo de pacientes já tem uma chance maior de ter doença até fora da pelve. Portanto, uma cirurgia de resgate não vai resolver o problema deles. Então, é muito importante que você chegue com o seu médico com essas informações e
e pergunte para ele, doutor, primeiro, o senhor localizou antes da cirurgia, o que você perguntaria, tá? Então aqui para envelopar aqui a minha apresentação. Antes da cirurgia, doutor, quantos fragmentos comprometidos tem na minha biópsia? O senhor vai fazer uma retirada dos gânglios apenas de uma área ou de 3 áreas de cada lado da minha próstata? Esse é o primeiro passo. Fez a cirurgia, o PSA voltou a subir. Doutor, vou fazer o PET scan com PSMA? Vai fazer. Achou o foco de doença? Achou. Está dentro da bacia ou está fora da bacia? Está dentro da bacia. Tem até quantos gânglios comprometidos? 2. Ok. Qual era o Gleason da sua biópsia? Gleason 7. Ok, você é um candidato para discutir a cirurgia de resgate. Se você está fora disso, provavelmente a radioterapia é a melhor estratégia no seu caso. Bom, mais uma vez eu estimulo você a deixar aqui as suas perguntas. Vai ser um prazer. Nós vamos ler todas as perguntas e selecionamos algumas para fazer novos vídeos. Então, quem sabe a sua pergunta vai ser aqui contemplada nos próximos vídeos. Então, deixe as suas perguntas, se inscreva no canal. É um prazer poder compartilhar essas informações com vocês e eu espero de verdade ajudar você a tomar a sua decisão juntamente com o seu médico. Não interrompa e não inicie tratamento nenhum baseado apenas nessas informações. Discuta o seu caso de forma individualizada com o seu médico assistente. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. O meu muito obrigado e até a próxima.